Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O chamado do além. Saudações, Luciano e amigos. Meu nome é Demétrio, eu tenho hoje 55 anos e eu sou da cidade de Santana do Livramento. Desde que eu me conheço por gente, eu sou capaz de sentir presenças. Quando eu era criança, eu não via isso como um dom, e sim como uma maldição, uma corrente que me amarrava a um mundo que ninguém mais conseguia enxergar. Eu cresci em uma família que não acreditava no sobrenatural, então aprendi a guardar minhas experiências para mim mesmo. Apenas em minha vida adulta, quando finalmente eu encontrei um grupo de pessoas que compartilhavam da mesma sensibilidade, eu pude explorar a minha mediunidade. Antes de relatar a experiência que mais me marcou na vida, eu vou falar um pouco sobre como tudo isso começou. Eu sempre fui uma criança diferente. Desde pequeno, eu tinha a sensação de que eu não estava sozinho, mesmo quando parecia que eu estava. Eu me lembro claramente de um episódio quando tinha apenas 5 anos. Eu estava brincando no quintal da minha avó, um lugar cheio de árvores e arbustos, quando eu ouvi uma voz suave me chamando pelo nome. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Assustado, eu corri para dentro de casa, mas aquela voz continuou a ecoar na minha mente. Conforme eu fui crescendo, essas experiências se tornaram mais frequentes e intensas. Na escola, eu costumava ver figuras sombrias no canto da sala, figuras que mais ninguém parecia notar. Eu tentava ignorá-las, mas elas sempre voltavam. Aos 8 anos, eu comecei a ter sonhos muito vívidos. Em um deles, uma mulher vestida de branco me dizia coisas que só a minha mãe sabia. Quando eu contei para ela, eu vi o seu rosto empalidecer. Foi quando ela, mesmo sendo cética, me levou a um centro espírita pela primeira vez. Nesse centro, eu fui recebida por um senhor muito gentil que me explicou que eu tinha uma sensibilidade espiritual, algo que ele chamava de mediunidade. Ele me disse que eu era capaz de perceber espíritos, algo que muitos não conseguiam. Ao mesmo tempo em que essa revelação me assustava, ela também me aliviava, pois eu finalmente entendia o que estava acontecendo comigo. Durante a minha adolescência, eu frequentei o centro regularmente. Eu participava de sessões de desenvolvimento mediúnico, onde eu aprendi a controlar e entender melhor as minhas habilidades. Eu fiz amigos que compartilhavam das mesmas experiências e eu pude trocar histórias e aprender com eles. Eu me lembro de uma sessão em particular, onde o espírito de uma jovem mulher se manifestou através de mim. Ela estava perdida e desesperada procurando por seu filho. Foi uma experiência intensa, mas com a ajuda dos guias espirituais, conseguimos acalmá-la e orientá-la para a luz. Na faculdade eu me afastei um pouco dessas práticas, tentando viver uma vida normal. Mas os espíritos nunca me abandonaram. Eles apareciam nos momentos mais inesperados, durante uma prova, em uma festa ou até mesmo no meu estágio. Eventualmente eu percebi que eu não poderia ignorar essa parte de mim, então eu decidi abraçá-la de vez. Hoje, como adulto, eu sou um médium ativo e trabalho ajudando pessoas a se conectarem com seus entes queridos que já partiram. Uma das experiências mais marcantes foi quando um homem veio até mim em profunda tristeza pela perda do seu irmão. Durante a sessão, o espírito do irmão se manifestou e transmitiu uma mensagem de amor e perdão. Foi um momento emocionante para todos nós e eu senti uma profunda gratidão por poder ser um canal para essa comunicação. Mas, Luciano e amigos, o que me motivou a escrever esse relato foi uma experiência que eu vivi há alguns anos. De todas as que eu já tive,
E de todas as sessões das quais eu já participei, essa foi a mais nítida, a mais clara e a mais direta. Era uma noite fria de outono, quando eu recebi um chamado urgente de um velho amigo, Paulo, que também era médium. Ele me pediu para participar de uma sessão espírita em sua casa, pois uma família estava desesperada por respostas. Um dos membros, uma jovem chamada Isabela, estava sendo atormentada por visões e sonhos que não a deixavam em paz. Eu cheguei à casa do Paulo, uma antiga residência simples que ficava nos fundos de um quintal cheio de árvores, o que, combinando com a luz da lua, dava ao lugar um ar de mistério. As janelas eram altas e estreitas, e a madeira do piso da varanda rangia sob meus pés. Eu fui recebido pelo Paulo, que me conduziu até uma sala onde outros médios já estavam reunidos. A família da Isabela, visivelmente perturbada, estava sentada ao redor de uma grande mesa de carvalho com velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Eu cumprimentei a todos e me sentei ao lado do Paulo, que me explicou a situação. Essa jovem, chamada Isabela, estava sendo assombrada por uma entidade que parecia ter uma conexão profunda com a família dela. Os detalhes que ele me passou eram um pouco vagos, mas a angústia em seus olhos era evidente. Demétrio, meu irmão, precisamos da sua ajuda para descobrir quem ou o que está atormentando a Isabela, disse Paulo com uma expressão bem séria. Eu disse que eu faria tudo que estivesse ao meu alcance para ajudar, sentindo o peso da responsabilidade em meus ombros, mas ao mesmo tempo o aceitando. Todos nós nos demos as mãos e o Paulo começou a oração de abertura, pedindo proteção e orientação aos espíritos de luz. A energia na sala mudou quase imediatamente, ficando mais densa e carregada. Eu podia sentir uma presença, algo ou alguém que estava aguardando para se manifestar. Conforme a sessão avançava, os primeiros murmúrios dos médiuns sintonizando-se com os espíritos começaram a surgir. Eu senti um frio subir pela espinha, algo que sempre acontecia quando um espírito se aproximava de mim. Era uma sensação peculiar, como se uma corrente de ar gelada passasse por dentro do meu corpo, ao invés de ao redor. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de uma estranha antecipação. De repente, uma pressão leve, mas firme, pousou no meu ombro direito. Era como se uma mão invisível estivesse ali me segurando. Eu abri os olhos por reflexo, mas claro, não havia ninguém visível. Eu fechei os olhos novamente e respirei fundo, tentando me acalmar e focar na energia ao meu redor. Foi quando eu senti uma presença clara e distinta ao meu lado. Era uma energia intensa, mas não ameaçadora. Eu sabia que era um espírito tentando se comunicar. Eu deixei minha mente aberta, permitindo que a energia fluísse através de mim, e em poucos momentos eu comecei a receber imagens e sensações. Ele está aqui, eu murmurei com a voz baixa e trêmula. Luciano, uma sensação de peso caiu sobre mim, como se alguém estivesse me pressionando. Eu vi flashes de uma figura sombria, alta e esguia, com os olhos que brilhavam como carvões em brasa. Ele estava irritado, furioso. Nesse momento, a Isabela soltou um pequeno grito e o Paulo tentou acalmá-la. Por favor, me diga o seu nome, eu pedi, tentando me comunicar com a entidade. Um silêncio profundo se seguiu. Então eu ouvi uma voz rouca e distante sussurrar em minha mente. Joaquim. Então, imagens e sentimentos começaram a inundar a minha mente. Eu vi uma casa antiga, uma mulher chorando e um homem que deveria ser esse Joaquim, cheio de raiva e dor. Eu consegui sentir o seu desespero e a sua incapacidade de seguir em frente. Ele parece que está preso. Eu expliquei aos outros que eu tinha a sensação de que ele não conseguia encontrar a paz. A Isabela começou a chorar e a sua mãe a abraçou, tentando confortá-la. O Paulo olhou para mim esperando que eu continuasse. Eu então me dirigi diretamente ao espírito. Joaquim, por que você está aqui?
Eu perguntei, tentando entender a sua conexão com a Isabela. As respostas vieram em fragmentos, mas aos poucos eu consegui juntar as peças. O Joaquim tinha sido um membro distante da família, alguém que havia morrido tragicamente e cuja morte nunca foi resolvida. Seu espírito estava atormentado, buscando justiça, ou talvez apenas reconhecimento. Ele quer que vocês saibam o que aconteceu com ele, eu expliquei. Ele quer que a sua história seja conhecida. Então a atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. A mãe da Isabela soluçou, apertando ainda mais a mão da filha. O Paulo foi quem perguntou como nós podíamos ajudá-lo. E então uma série de imagens invadiu minha mente, mostrando o local onde o Joaquim havia morrido. Uma pequena barraca, tipo uma cabana, nos arredores da propriedade da família. Eu vi o rosto de um homem, provavelmente o assassino, que havia conseguido escapar impune. Precisamos ir até a cabana, eu disse de repente. Há algo lá que precisa ser encontrado. A família da Isabela pareceu hesitar, mas o Paulo as convenceu de que era necessário. Todos nós nos levantamos e, com lanternas em mãos, caminhamos até essa cabana que ficava nos fundos da casa da família da Isabela, uma estrutura antiga e deteriorada que exalava uma sensação de abandono. Assim que entramos, eu senti a presença do Joaquim se intensificar. Ele estava ali, esperando. Eu me dirigi a um canto específico da cabana, seguindo as sensações que ele me transmitia. Começamos a procurar pelas prateleiras de madeira e embaixo das coisas que estavam jogadas pelo chão. E depois de algum tempo, encontramos um velho baú, coberto de poeira e teias de aranha. Ao abrir o baú, descobrimos objetos pessoais do Joaquim, incluindo um diário. As páginas, amareladas pelo tempo, contavam a história da sua vida e os eventos que levaram à sua morte. Havia também uma carta endereçada à sua amada, explicando as coisas pelas quais ele estava passando, e nessa carta ele mencionava o nome de um homem a quem ele dizia ser o responsável caso alguma coisa lhe acontecesse. A mãe de Isabela, com lágrimas nos olhos, leu a carta em voz alta. Ao final, eu senti uma mudança na atmosfera. A presença do Joaquim começou a se dissipar e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Ele pode descansar agora, eu murmurei, sentindo uma onda de alívio. Meus amigos, nós voltamos à casa do Paulo, onde concluímos a sessão com uma oração de agradecimento. A Isabela parecia mais tranquila e a sua família estava aliviada por finalmente entender o que estava acontecendo. Naquela noite, enquanto eu me preparava para ir embora, o Paulo me chamou de lado. Ele agradeceu a minha ajuda e me deu um abraço. Eu disse que ele não precisava me agradecer, ainda sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros, mas também uma sensação de realização, de dever cumprido. Ajudar almas perdidas a encontrar a paz era uma tarefa difícil, mas eu sabia que era meu dever como médium. Amigos, de volta à minha casa, eu refleti sobre essa experiência. A mediunidade, com todos os seus desafios e dificuldades, era uma parte intrínseca de quem eu era. E apesar dos momentos de medo e incerteza, eu sabia que eu continuaria a usar esse dom para trazer conforto e paz, tanto para os vivos quanto para os mortos. Os dias seguintes foram tranquilos, sem maiores perturbações espirituais. Mas, uma tarde, eu recebi uma carta da mãe da Isabela. Ela me agradecia profundamente pela ajuda e contava que desde aquela noite a Isabela não tinha mais tido pesadelos ou visões perturbadoras. A carta terminava com uma promessa de visitar o túmulo do Joaquim e cuidar para que a sua memória fosse honrada e a sua história conhecida. Eu fiquei muito emocionada ao ler aquela carta. Era reconfortante saber que o nosso esforço tinha resultado em paz, não apenas para a alma do Joaquim, mas também para a família da Isabela. No fundo, eu sabia que aquele era apenas um dos muitos casos que eu encontraria ao longo da minha vida como médium. Cada espírito tem a sua história,
seus desejos e suas dores. Cada encontro é único e exige de mim uma empatia e sensibilidade que muitas vezes esgotavam minhas forças, mas também me fortaleciam de uma forma indescritível. Eu continuei a frequentar sessões espíritas com o Paulo e outros médios, sempre pronto para ajudar aqueles que precisavam. Com o tempo, a minha reputação cresceu e mais pessoas vinham até mim em busca de respostas e consolo. Cada sessão era uma nova jornada ao desconhecido, uma oportunidade de conectar dois mundos separados por uma linha tênue e misteriosa. A cada encontro eu aprendia mais sobre o além e sobre mim mesmo. Eu descobri que a verdadeira força não estava em resistir ao medo, mas em enfrentá-lo com coragem e compaixão. E assim a minha jornada como médium continuou, guiada pela luz dos espíritos e pela esperança de trazer paz a todos os que cruzavam meu caminho. A memória do Joaquim e sua trágica história permaneceram comigo, um lembrete constante do impacto profundo que podemos ter na vida dos outros, mesmo daqueles que já partiram. E, enquanto houvesse almas perdidas procurando por um guia, eu estaria ali, pronto para ouvir, ajudar e, acima de tudo, honrar a conexão sagrada entre os mundos dos vivos e dos mortos. Essa foi a minha história, Luciane e amigos. Eu espero que você e os inscritos tenham gostado. Aqui eu me despeço deixando um grande abraço a todos e uma boa noite. Um demônio ou loucura? Olá, Luciano e inscritos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu hesitei muito em enviar esse relato, pois, sendo bastante honesta, quase ninguém pareceu acreditar em mim quando eu o contei, e os poucos que acreditam não têm ideia de como me ajudar. Essa situação ainda me deixa desesperada, pois já dura anos e as minhas filhas estão sendo afetadas por isso. Eu estou enviando esse relato na esperança de que algum dos seus inscritos possa, pelo menos, me dizer o que é isso ou me dar algum tipo de orientação. A minha história começa há 6 anos, em uma casa escura que costumávamos chamar de lar. Naquela época, eu ainda morava com meu ex-marido e nossas 2 filhas pequenas. Compartilhávamos um quarto com nossas camas alinhadas em frente à porta e, ao lado, uma televisão emitia suaves flashes de luz nas noites mais escuras. Eu lembro vividamente daquela noite de outubro, enquanto assistíamos a um filme de terror. Minhas filhas já haviam adormecido. Eu estava absorta na tela, mas de repente um calafrio percorreu minhas costas. Eu senti uma necessidade inexplicável de olhar para a cortina que cobria a porta da sala ao lado. Inicialmente, eu tentei ignorar o impulso, convencendo-me de que era apenas sugestão do filme. No entanto, eu não pude resistir mais e olhei para aquele canto escuro e lá estava. Um rosto pálido, apenas espreitando pela cortina como se não quisesse ser descoberto. Luciano, eu senti meu sangue gelar nas veias, mas antes que eu pudesse assimilar o que estava vendo, algo se arrastou saindo debaixo da cortina. Eu vi apenas o topo de sua cabeça, mas foi o suficiente para me paralisar. Eu estava petrificada pelo medo, incapaz de fazer qualquer som ou me mover. Aquela criatura, com sua aparência retorcida e macabra, baixou a cabeça e desapareceu do meu campo de visão. Eu apressei-me em olhar para o meu ex-marido e perguntei se ele também tinha visto. Para minha surpresa, ele negou veementemente ter testemunhado algo fora do comum. Eu tentei me convencer de que era apenas fruto da minha imaginação, uma alucinação alimentada pelo filme de terror, mas aquele encontro perturbador deixou uma semente de inquietação em minha mente. Amigos, a presença daquela entidade se tornou cada vez mais frequente,
como se espreitasse nossas vidas nas sombras. Os terrores noturnos afetaram minhas filhas, que passaram a temer até mesmo ir ao banheiro sozinhas. Isso tudo foi apenas o início de um pesadelo interminável que afetaria nossas vidas de maneira inimaginável. Alguns dias após esses eventos inquietantes, meu ex-marido, devido ao seu trabalho, era obrigado a se ausentar do estado por longos períodos. Nessa ocasião, eu estava sentada assistindo a um filme infantil na televisão, enquanto minhas filhas de 4 e 2 anos brincavam alegremente ao meu redor. A porta que dava para o corredor estava ligeiramente entreaberta, permitindo que uma luz fraca entrasse vindo de fora. E foi então que aconteceu. Meus olhos se fixaram em algo terrível. 2 mãos esqueléticas e de dedos excessivamente longos agarraram a porta. Aquelas extremidades pálidas e cadavéricas pareciam carregar garras podres com as pontas tingidas de um negro sinistro. Com medo, eu observei enquanto uma cabeça emergia lentamente atrás das suas mãos. Sua cabeleira desgrenhada flutuava ao redor do seu rosto, e seus olhos, 2 pontos brilhantes em meio a órbitas negras e sem fundo, me encaravam com uma intensidade que gelava o meu sangue. Aquela figura grotesca se mostrou por um breve instante, como se soubesse que eu a tinha descoberto com o olhar. Em seguida, com uma rapidez aterradora, ela se retirou e se escondeu novamente nas sombras. Meu instinto de proteção foi ativado imediatamente e eu corri até a porta, fechando-a com força, como se pudesse selar nossa casa contra qualquer mal que a aparição pudesse trazer. A presença sinistra que assombrava nossa casa parecia ficar cada vez mais audaciosa e perturbadora. Minha mente estava cheia de medo e perguntas sem respostas, enquanto eu observava minhas filhas lutando contra terrores noturnos e visões que também as atormentavam. Em mais de uma ocasião, eu as encontrei falando sozinhas na escuridão da sala, como se estivessem interagindo com algo invisível para mim. A mais nova, em particular, costumava mencionar uma senhora do pátio que supostamente falava com ela e dizia que a queria. Isso me deixava profundamente inquieta, já que a minha filha não era o tipo de criança que inventava amigos imaginários. Eu sentia um nó no estômago toda vez que eu ouvia falar com aquela presença desconhecida e não conseguia deixar de me perguntar com quem ela poderia estar falando. Desesperada por encontrar respostas ou uma solução, eu busquei ajuda religiosa. Mas meus pedidos para que a casa fosse abençoada caíram em ouvidos surdos. O padre que eu procurei parecia a todo custo evitar a minha solicitação, como se não quisesse se envolver com algo que estava além da sua compreensão. Eu senti um crescente sentimento de desamparo e angústia diante da indiferença daqueles a quem eu recorri em busca de ajuda. Finalmente, uma conhecida me deu um pouco de água benta para borrifar pela casa. No entanto, longe de dissipar as sombras que nos assombravam, isso desencadeou uma série de eventos ainda mais aterrorizantes. Minhas filhas se recusavam a sair do quarto ou a ir ao banheiro, como se uma presença maligna tivesse se instalado em todos os cantos da nossa casa. Ruídos inexplicáveis se tornaram cada vez mais frequentes, ecoando em todos os cômodos. Parecia que um constante martelar nas paredes preenchia o ambiente. Uma sensação de opressão nos dominou, deixando-nos sem respostas e com medo constante de sermos engolfados por ele. O tempo parecia congelado naquele ambiente de pesadelo, e a opressão e o medo se tornaram companheiros constantes, nos afundando em uma escuridão que parecia não ter fim. Enquanto isso, a entidade se fortalecia, parecendo se alimentar dos nossos medos, construindo sua própria morada nos recantos da nossa realidade. Luciano,
3 anos se passaram desde que esses eventos aterrorizantes tiveram início. Mas as sombras e as presenças ocultas ainda se apegavam a nós. Apesar dos esforços para encontrar respostas ou soluções, o mal persiste e se torna cada vez mais presente em nossa vida cotidiana. Em uma noite, enquanto eu limpava o quarto do meu pai, eu experimentei uma nova manifestação do sobrenatural. O quarto estava mergulhado em uma escuridão esmagadora e eu tive que avançar com cautela para acender a luz. Eu deixei a porta entreaberta como guia, permitindo que a luz fraca me mostrasse o caminho. À medida que eu avançava lentamente, meus sentidos se concentraram em um canto do quarto. Lá estava ele, a figura horripilante que se tornara um pesadelo constante. Sua pele estava colada aos ossos, sua nudez era grotesca e seus braços eram excessivamente longos para serem humanos. Mas o que mais me deixou perturbada foram seus olhos, 2 pontos brilhantes no meio de órbitas negras e sem fundo, me encarando novamente. Sem pensar, eu recuei alguns passos, saindo do quarto e correndo para longe daquela visão macabra. Desde esse dia, eu nunca mais fui capaz de entrar naquele quarto novamente. O medo deixou uma marca indelével em meu espírito, impedindo-me de enfrentar a escuridão daquele lugar. O que começou como encontros isolados se transformou em um pesadelo que consumia a nossa existência. Ao compartilhar isso, algumas pessoas dizem que é um demônio, enquanto outras, menos crentes, dizem friamente que eu preciso de terapia. Pode parecer fantasioso tudo o que eu contei, mas eu juro que é verdade. Eu espero que isso ajude e que chegue aos ouvidos certos. Obrigada, Luciano, por dedicar o seu tempo para ler e tentar me ajudar. Alexa fala comigo à noite. Olá, Luciano. Meu nome é Fernanda e eu cheguei até aqui por causa do lindo relato que você leu chamado Mariana. E desde então eu não perdi um único vídeo seu. Mas eu nunca tive uma experiência realmente sobrenatural para enviar ao canal. Há alguns dias, algo aconteceu que eu pensei não ser tão importante para compartilhar, mas eu acabei me convencendo de que definitivamente não foi uma coisa normal. Eu deixarei você e os inscritos julgarem. Em uma sexta-feira, eu tive uma conversa bem séria com meu namorado, e é por isso que eu estou escrevendo esse e-mail. Eu moro com ele há 3 anos. Meu namorado sempre coloca um ruído de fundo por 20 minutos antes de dormir. No começo eu achei irritante, mas eu acabei me acostumando. Normalmente colocamos algum podcast sobre os mais variados assuntos, tudo menos histórias de terror, pois o meu namorado não gosta e ele fica muito impressionado com essas coisas. Cerca de 3 semanas atrás, eu acordei no meio da noite porque eu ouvi algo estranho no quarto. Quando eu abri os olhos, eu percebi de onde vinha o sussurro de mulher que eu ouvia. Era da minha Alexa sussurrando. Eu pensei que fosse algum ruído de fundo que o meu namorado havia colocado, mas então eu ouvi também uma risada, algo que nunca aconteceu antes e foi bastante estranho. Eu pensei que eu estivesse dormindo, então eu voltei a dormir tranquilamente. Alguns dias depois eu contei isso para o meu namorado no café da manhã como um detalhe curioso. Então ele me disse que era impossível que Alexa fizesse algo assim e sugeriu que eu parasse de pensar nessas coisas. Ele foi tão firme que eu cheguei a pensar que ele estava chateado comigo. Eu expliquei que provavelmente eu ainda estava meio sonolenta e deixei passar. Mas, como eu disse, na última sexta-feira, nós tivemos uma conversa com alguns amigos e eu contei sobre os sussurros da Alexa. Todos começamos a rir, brincando, exceto o meu namorado que ficou muito sério.
Depois ele me disse algo que realmente me deixou preocupada. Ele disse que não queria me contar porque nem ele acreditava e que ele não queria me assustar mais. Mas, naquela noite em que eu ouvi aqueles ruídos, ele também acordou. Ele me disse que eu estava sentada na cama sussurrando algo que ele não conseguia entender, como se eu estivesse falando com Alexa. Ele acha que eu percebi que ele havia acordado, pois ele disse que eu olhei para ele e meus olhos estavam vermelhos como se estivessem cheios de sangue. Luciano, eu senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Eu tinha na lembrança apenas ter ouvido Alexa sussurrando. Mas depois que ele me contou que me viu sentada na cama conversando com uma máquina e com aquela aparência macabra, eu fiquei realmente muito impressionada. Ninguém soube o que dizer após ouvir isso. Há muito tempo eu não vivia algo estranho, algo paranormal de verdade. E de fato, há algum tempo eu decidi sempre buscar o lado lógico das coisas. Mas para isso realmente eu não tenho uma explicação. Eu espero que esses fenômenos acabem por aqui e que eu nunca mais tenha nada para contar. Um grande abraço a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Um fantasma me seguiu. Olá, Luciano. Eu gostaria de compartilhar uma história com vocês e seus inscritos. Eu sou do município de Jandaia do Sul, no Paraná, um lugar bastante tranquilo e sem o alvoroço que caracteriza outros lugares maiores do meu estado. Eu trabalho na cidade de Maringá, que fica um pouco distante de onde eu moro, mas eu gosto do meu trabalho e a distância para mim não é problema. Meu nome é José Carlos e eu tenho 36 anos. Eu sou operador de empilhadeira e me disseram que eu sou muito bom no que eu faço. Meu chefe diz que eu sou muito rápido e preciso. Na verdade, isso resultou na proposta da minha empresa de me enviar para dar suporte a uma outra filial na fronteira com o Paraguai. Isso representou para mim uma grande oportunidade e eu estava muito contente e entusiasmado com a ideia. Era a primeira vez que eu iria tão longe e principalmente a primeira vez que eu viajaria de avião. Eu estava super feliz e nunca realmente imaginei que essa viagem se tornaria a pior experiência da minha vida. Eu sempre me considerei uma pessoa bastante cética e assuntos paranormais geralmente apenas me fazem rir. Eu não conseguia entender como as pessoas realmente ainda acreditavam nessas coisas em pleno ano de 2024. Até aquele dia, aquele maldito dia em que, sem saber, a minha percepção de tudo ao redor, de tudo o que é possível ou não, mudaria drasticamente. Desde o meu primeiro dia nesse novo local de trabalho, eu me dediquei de segunda a domingo sem parar, já que a empresa fornecia alimentação e acomodação e eu não estava gastando nada do meu dinheiro. Praticamente todo o meu salário, junto com as horas extras, permaneciam intactos na minha conta bancária. Eu estava muito feliz e estava muito entusiasmado com a ideia de poder juntar algum dinheiro. Para ser sincero, as 3 primeiras semanas transcorreram com total normalidade. Eu trabalhava o dia todo e quando eu chegava ao apartamento onde eu estava hospedado, eu apenas tomava banho e dormia. Tudo estava normal até aquele dia em que eu estava prestes a sair e eu percebi que um colega do turno da noite ainda não tinha chegado. Ninguém quis ficar para cobri-lo
e todas as pessoas do turno da manhã se recusaram a dobrar o seu turno. A pessoa ausente do turno da noite se dedicava exclusivamente a organizar o pátio, que funcionava como um depósito de produtos já prontos. O único detalhe é que no turno da noite só havia um operador de empilhadeira, já que não havia muitas manobras a serem feitas naquelas horas e normalmente nós deixávamos tudo arrumado antes de sair. Eu não entendia por que ninguém queria ficar. Se na minha empresa o pagamento das horas extras era bastante bom, então eu me ofereci para cobrir o colega e o supervisor, sem pensar duas vezes, aceitou. Ele até disse que pagaria o meu jantar e eu fiquei feliz da vida. Quando todos estavam saindo, outro operador de empilhadeira se aproximou de mim, um senhor de uns 50 anos com mais de 2 décadas de trabalho na empresa. Ele me disse: Zeca, há uma razão pela qual ninguém quer ficar no turno da noite, e eu recomendaria que você também não ficasse. O operador da noite que não veio não se importa porque já se acostumou, e além disso, ele é meio maluco. Nós já estamos indo embora porque já está escurecendo. Cuide-se e quando terminar de arrumar aqui, vá para lá para a entrada com os guardas para que te façam companhia, porque aqui vão acontecer coisas bastante estranhas assim que cair a noite. Luciano, eu achei aquilo engraçado e não dei muita importância e comecei a trabalhar. Como eu já disse, eu via tudo isso como um monte de bobagem. Já era meia-noite, eu tinha terminado todo o trabalho e ainda faltavam 3 horas para terminar o turno. Eu estacionei a empilhadeira em um canto escuro para que não me vissem, pois eu ia assistir alguns vídeos no meu celular para passar o tempo. Assim, eu passei 2 horas vendo vídeos engraçados no YouTube e no Instagram, quando de repente eu senti que algo bateu na cabine da empilhadeira, na parte de trás. Eu virei rápido para ver o que tinha sido aquele golpe, mas não havia nada. Apenas metros e metros de pátio meio iluminado pelos postes. Eu não soube o que pensar e acreditei que pudesse ser um rato ou um gambá, já que era comum vê-los naquele pátio. Eu continuei com o meu celular quando eu vi de relance alguém correndo entre as pilhas de material que estavam iluminadas por um dos postes do pátio. Eu pensei que talvez algum dos guardas estava me pregando uma peça. Era comum que assobiassem para mim e se escondessem para depois saírem rindo de trás de alguma pilha de caixas, mas claro, isso acontecia sempre durante o dia. Mesmo assim, mesmo que não fizesse sentido, eu preferia acreditar nisso. Vamos trabalhar, eu gritei para a escuridão, esperando alguma resposta. Mas eu não ouvi nada. Um pouco nervoso, eu desliguei o celular e liguei a empilhadeira, pronto para ir para a cabine com os guardas, já que eu estava do outro lado do pátio e pelo menos eu queria pensar que estava sozinho. Eu comecei a avançar em direção à cabine, quando de repente pelo retrovisor eu vi novamente alguém correndo de um lado para o outro pelo caminho que levava ao depósito. Aquela coisa se movia muito rápido. E, como os equipamentos que manejamos na minha empresa são bastante grandes e movemos materiais pesados, os corredores são bastante largos. Foi aí que eu soube que definitivamente algo não estava certo. Eu acelerei o máximo que a minha empilhadeira permitia e eu vi de relance que aquela figura que tinha cruzado atrás de mim estava correndo ao lado da minha empilhadeira entre as pilhas de metal. Isso era praticamente impossível, já que o espaço entre elas era bastante reduzido e não caberia uma pessoa adulta de forma alguma. Com adrenalina a mil, eu cheguei à cabine dos guardas. Eles viram a expressão de terror no meu rosto e, sem me perguntar o que tinha acontecido, eles apenas me disseram: "Você também viu, não é?" Eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Eu não conseguia encontrar palavras para responder a eles e eu apenas balancei a cabeça. Por um momento eu pensei que tudo tinha acabado e que eu estava seguro e protegido perto dos guardas. Mas então eu me virei na direção em que um dos guardas estava apontando e lá estava ele. Nós 3 vimos uma figura de baixa estatura muito magra parada na escuridão que mal conseguíamos ver. Os guardas ficaram nervosos,
já que disseram que aquela coisa nunca havia se aproximado tanto assim de onde eles estavam. Eles ligaram uma lanterna que tinham, daquelas que os militares usam para ofuscar as pessoas, e apontaram para aquela figura, mas já não havia mais ninguém lá. Eu tentei me acalmar e acendi um cigarro para acalmar os meus nervos. As minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia acendê-lo. Um pouco mais calmo, eu comecei a conversar com os guardas, perguntando o que era aquilo e por que eles não faziam nada. Para mim parecia algo bastante real, e eu pensei que haveria algum maluco rondando dentro do pátio de manobras, mas eles me disseram que não podiam fazer nada, que aquilo não era uma pessoa e que, segundo relatos de guardas de seguranças anteriores, aquilo estava lá há muito tempo, habitando aquele pátio enorme, escondendo-se na escuridão. Eu ainda relutava em acreditar em histórias de fantasmas, mas era bastante óbvio que aquilo não era desse mundo, e o medo que eu senti, eu juro por Deus, eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Finalmente, quando meu turno terminou, eu fui trocar de roupa sem olhar de novo para aquele corredor escuro com medo de ver aquela coisa novamente. Eu cheguei no meu apartamento, entrei no meu quarto para fazer o mesmo que eu fazia quando eu chegava do trabalho todos os dias: tomar banho, assistir a alguns vídeos e ir dormir. O banheiro ficava dentro do quarto mesmo, e eu sempre trancava a porta por segurança, já que as pessoas da limpeza entravam no apartamento sem avisar. Luciano, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Então, alguém bateu à porta do banheiro. Eu logo gritei que estava ocupado, pensando que era uma das empregadas da limpeza. Mas naquele momento, eu percebi que eram 3h35 da manhã. Além disso, eu havia trancado a porta do quarto como sempre. Como eu poderia estar ouvindo batidas na porta do banheiro? Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Eu reuni coragem para abrir a porta do banheiro. Eu estava prestes a sair do chuveiro quando a maçaneta começou a girar, como se alguém estivesse tentando abrir. Eu não sabia se eu ficava ou se eu saía para verificar se alguém tinha entrado no quarto. Finalmente eu decidi sair, mas não havia ninguém. A porta do meu quarto estava trancada com segurança. A do apartamento também, até com corrente. Foi aí que eu percebi que eu deveria estar ainda impressionado com o que havia acontecido no trabalho. Com certeza, a sugestão daquela coisa estava me perseguindo, mas aquela maçaneta girando tinha parecido muito real. Minha mente realmente tinha que estar muito ruim para me confundir dessa maneira, ou a falta de sono estava me causando alucinações. Eu fui até a varanda para fumar outro cigarro, e eu sentia que eu ia enlouquecer se não desse um tempo para respirar, para tentar racionalizar sobre tudo o que havia acabado de acontecer. Mas quando eu voltei ao quarto, eu tive uma sensação muito estranha. Uma sensação de que alguém tinha estado lá, que alguém havia acabado de sair. Eu senti isso porque um frio muito intenso tomou conta do quarto. Eu então passei o resto da noite na sala com a luz acesa esperando amanhecer. Eu não conseguia dormir, mas também não ouvi e nem vi mais nada estranho. Naquele mesmo dia, eu pedi para voltar para Maringá e eu vi algumas pessoas indo e me olhando com aquele ar de eu já esperava por isso. Por mais que eu tentasse inventar uma desculpa, eu acho que no fundo eles sabiam que eu tinha visto aquele ser naquela noite. Na mesma semana eu consegui voltar para casa, de onde eu escrevo esse relato junto com a minha família. Só aqui eu sinto confiança para compartilhar essa história, longe daquela cidade, daquele lugar e daquele quarto de hotel. Eu tenho certeza de que aquela coisa me seguiu naquela noite. Eu gostaria de saber se eu sou o único, ou se alguém mais já foi seguido por algum ser, alguma aparição. Eu sei que é terrível, mas eu preciso realmente saber que eu não estou sozinho. Eu tenho certeza de que aquilo não foi coisa da minha mente, e eu também acho que eu não estava impressionado pelo que havia acontecido no trabalho. O que eu senti foi de verdade, eu tenho certeza.
Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.